Conhecimento versus habilidade. O que é mais importante na hora da prova? Como desenvolver essas duas coisas? O que exatamente é conhecimento, que é habilidade? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é um conteúdo aí bastante importante para você que é candidata à medicina pela VUNESP e quer ser aprovado em espaço curto de tempo, beleza? Se você acompanha o nosso canal, se você gosta do vídeo, você gosta do conteúdo que eu posto aqui, eu já vou pedir para você curtir, compartilhar, porque o YouTube entende e divulga isso para mais pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto que você também está procurando, beleza? Gente, hoje, não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, mas hoje é dia 24 de dezembro, estou gravando esse vídeo aqui porque ontem eu estava conversando com a minha filha e a gente estava falando sobre isso, sobre conhecimento e habilidade. E eu fiz uma entrevista com uma aluna que eu mentoro esse ano, então se você não viu essa entrevista, nessa live que eu fiz com ela, dá uma olhada no canal, que é uma live super bacana, inspiradora, principalmente para quem tem dificuldade com relação a tempo, para quem trabalha, quem está muito tempo fora da escola, ou não, simplesmente você que está aí há muito tempo no cursinho e está achando que está muito complicado. Dá uma olhada nessa live que você vai gostar e vai te inspirar e vai dar alguns insights aí de como você pode fazer para melhorar os seus estudos, beleza? Então, primeiro eu tenho que entender o seguinte, o que é o conhecimento? Conhecimento são conceitos, é teoria que eu sei de determinada matéria. Então, eu vou aprender aí a parte de elétrica. O que é o conhecimento? Toda a parte conceitual dessa matéria. Então eu tenho que entender como funciona, toda a parte de conceito de DDP, de corrente, como que funcionam os resistores, como que funciona um gerador, receptor, capacitor. Isso é conceitual, certo? Então eu pego aí a teoria, estudo a teoria, faço resumos, tem uns que fazem mapa mental, e aí toda a parte teórica. E tem muitos alunos que são muito bons nisso, muito bons mesmo, fazem resumos assim, eu vejo alguns em redes sociais aí no Instagram, resumos lindíssimos, coloridos e tal, um mapa mental super bacana. Isso é o conhecimento, que é importante? É claro, eu sempre vou defender essa ideia de que é importante sim, mas você não precisa saber de tudo, você precisa saber do que vai cair na sua prova. Então, quando eu vou estudar a parte conceitual, é claro que eu vou focar naquilo que vai ser cobrado de mim. Você vai estudar toda a parte conceitual de elétrica? Não, o ideal é que você estude toda a parte de elétrica que vai ser cobrado na sua prova, beleza? Então, nunca esqueça disso. Quanto mais direcionado, quanto mais focado for, com certeza mais chances você tem. Então, isso é conhecimento. O que é habilidade? Habilidade é eu pegar aquele conceito, aquela teoria que eu tenho, que eu já consegui enraizar e aplicar em um exercício. É muito comum, muito comum eu ouvir alunos falando a seguinte coisa para mim: Débora, eu sei o conceito, eu sei a matéria, eu estudei, eu volto na teoria, tenho um mapa mental, só que quando chega no exercício, não sai, eu não consigo fazer. Isso é habilidade. Você precisa desenvolver e criar a habilidade de aplicar esse conceito nos exercícios, certo? E aí eis a questão, como que eu vou desenvolver, como que eu faço para criar essa habilidade? E aí tem várias possibilidades. Eu tenho uma técnica dentro do meu método e eu vou falar aqui para você um pouquinho aí sobre como você poderia fazer. Claro que a técnica é muita coisa, muita informação, mas eu vou dar uma dica aqui de como você poderia fazer para você começar a desenvolver essa habilidade, se é que você ainda não tem, beleza? Se você já tem, você tem que exercitar cada vez mais, porque depois que a gente tem essa habilidade, o que a gente precisa fazer? Eu preciso melhorar essa habilidade, porque quando eu tenho habilidade, eu consigo aplicar aquele conceito no exercício. Depois eu preciso treinar para eu aplicar isso em uma velocidade mais, em menor tempo possível. Por quê? Na prova eu tenho que saber a matéria, eu tenho que conseguir resolver o exercício dentro de um tempo, ok? Então eu preciso do conceito, eu tenho que ter habilidade para resolver e depois eu preciso treinar tempo. Então é um processo, não é uma coisa muito simples não, é realmente um processo. Mas vamos pensar aqui, como que eu desenvolvo, Débora, essa habilidade de resolver os exercícios quando eu já sei o conteúdo? Se você não sabe, o primeiro passo é a teoria, é você entender conceito, beleza? Se você já tem isso, vamos desenvolver a habilidade. Uma coisa que eu faço com os meus alunos, é importante para vocês,
vocês têm que ter uma ideia de como funciona a prova. Nas provas sempre tem questões fáceis, questões na média, né, para estar aí dentro do conhecimento da média, e questões difíceis. Toda prova tem isso, certo? Todas as matérias têm isso também. Questão fácil, média e difícil, certo? Para a gente entender onde é que está o candidato aí, como é que estão aí os candidatos que estão concorrendo àquelas vagas, beleza? Quando você vai desenvolver a habilidade, você também precisa treinar de acordo com isso. Então você tem que ter uma quantidade de exercícios que são considerados fáceis. Então eu consigo aplicar esse conceito dentro desses exercícios, são fáceis. Se cair um exercício nesse nível de dificuldade, eu vou conseguir resolver? Depois a gente vai para um segundo nível. Quais são os exercícios que têm um grau de dificuldade na média? Eu consigo aplicar? E, por último, eu vou ter que tentar aplicar esse conceito em exercícios que estão aí sendo considerados como difíceis. Beleza? Tá, então, e como que eu vou fazer isso? Resolvendo muitos exercícios. E aí vem outra coisa que eu defendo. Tem que ser exercícios pensados para sua intenção, para a faculdade que você vai prestar. Beleza? Então, eu vou pegar questões fáceis do Google em qualquer exercício de ensino médio. Não, tem que ser uma coisa direcionada, pensada, planejada. Gente, você tem que pensar que a aprovação em medicina é um projeto de vida que tem que ser executado passo a passo, certo? Então, os exercícios, os simulados, tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser pensado de acordo com o seu objetivo. Tudo bem? Então, beleza, eu consigo, Débora, vamos partir do princípio que você venceu essa etapa. Você já conseguiu ver a teoria, sabe a teoria, aí você passou pela lista de exercícios, né, pela quantidade de exercícios de nível fácil, passou pelos exercícios de nível médio. É claro que isso não é uma coisa de uma semana, duas, você tem que trabalhar, tem que exercitar, tem que fazer muitos exercícios e depois você passou pelos difíceis. Ótimo, fechou? Agora a gente precisa saber o seguinte: você consegue fazer todo esse processo conceitual, ter essa habilidade em tempo ideal, certo? E Débora, e qual que é o tempo ideal? Quando a gente fala de tempo de questão, é claro que é tempo médio na prova, né? A gente tem mais ou menos aí 3 minutos e meio por questão. Mas é claro que isso é média. E quando a gente fala que tem questões fáceis, médias e difíceis, quando está sendo formuladas as questões, isso é pensado. Quanto tempo o aluno deveria gastar para resolver essa questão? Porque se ele gastar menos aqui, ele vai compensar esse tempo nessa questão que é difícil. Tudo isso é pensado. E aí se faz uma média, beleza? Então a gente precisa pensar o seguinte: eu estou dentro do tempo? As questões fáceis, eu estou resolvendo em menos tempo, menos do que 3 minutos e meio? As questões médias, eu estou no meu tempo? E como que eu vou treinar? Resolvendo muitos exercícios. É claro que existe aí várias intervenções que podem ser feitas. Alguns toques com relação, olha, otimiza isso, resolve de tal forma, pensa de tal forma, essa palavra âncora pode te reduzir aí uma quantidade de cálculo. Existe toda uma estratégia, mas aqui o conteúdo base você precisa resolver exercícios, beleza? E subindo esse grau de dificuldade. Não adianta você começar resolvendo uma questão super difícil. Vai travar, vai enroscar, desanima. Então tudo isso precisa ser pensado, ok? E aí sim, depois que você já passou pela primeira fase dos fáceis, médios e difíceis, você vai avaliar tempo. E depois, né, a última etapa é bom você usar um cronômetro, beleza? Então nos desafios, nos simulados, é importante você ter isso muito bem cronometrado, para que na hora da prova você saiba, tô dentro do tempo ou não tô, certo? Não, eu gasto X tempos. Então uma coisa que eu aconselho para muitos dos meus alunos, né, use um cronômetro para você ter ideia de quanto tempo você gasta na prova de matemática, quanto tempo você gasta na prova de português, quanto tempo você gasta em inglês. Então nos simulados, nos desafios, a gente mede isso. Por quê? Se eu estou na minha prova, estou no vestibular, estou fazendo a prova de matemática, eu tenho que ter uma ideia de quanto tempo eu costumo gastar naquela prova. Por quê? De acordo com o que estiver acontecendo na hora da prova, eu sei se eu estou dentro, se eu estou fora, se eu estou ali na média, se eu preciso fazer algum ajuste na hora, porque você tem que estar ali dentro do seu equilíbrio para conseguir, na verdade, administrar tudo isso. Faz sentido? Então, olha só. Com relação a conhecimento e habilidade, isso ajuda muito, né, na hora da sua prova. E você precisa dos dois. Então não é um ou outro, mas sim um é outro. E você tem ordem para saber disso. Você precisa primeiro do conceito, de entender essa teoria e depois você aplicar
aí aplicar nos exercícios para você criar essa habilidade. E aí tem muitos alunos que falam, não, mas eu estudo por questões, e se eu for direto para a questão e depois for para a teoria? Funciona? Em alguns casos até funciona, só que uma ideia de conceito você precisa ter. Porque o que acontece? Às vezes o aluno vai estudar por questões e ele não tem a menor ideia de que matéria é aquela. Então ele vai ficar muito tempo perdido, muito tempo enroscado. Então é importante você ter uma visão geral de conteúdo. Então você precisa ter uma visão geral de conteúdo, ter uma visão geral do que vai ser cobrado de você para você conseguir compilar, ok? Então, independente de qual é a sequência que você usa, do conhecimento para os exercícios e se é dos exercícios para o conhecimento, é muito importante o conhecimento e a habilidade de aplicar esse seu conhecimento nas questões. Me fala aqui, é muito comum eu ouvir, mas eu queria ver de você. Você já passou por isso, de saber a matéria, saber o conteúdo, já ter feito revisões e quando chega na hora do vestibular ou no simulado, na hora de colocar em prática ali o seu conceito, não dá certo? Você sabe qual é a matéria, saberia qual é a sequência, mas parece que falta ligar os pontos, né? Acho que essa é a palavra, parece que os pontos não estão ligados. Essa é a habilidade que a gente precisa desenvolver, gente, antes da sua prova. Você tem que ter a habilidade de ligar os pontos das informações para fluir de uma forma aí muito natural, muito tranquila. Beleza? Essa foi a dica da véspera de Natal para vocês. Eu espero que tenha ajudado, que vocês gostem e vou pedir aí, se você gostou, se ajuda, curte o vídeo que eu vou ficar bastante feliz, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.